nesse momento a palavra ao orador da turma, formando Jailson de Jesus dos Santos. Ilustre diretor do Seminário Presbiteriano, Reverendo José Manuel da Conceição, Reverendo Ageu Magalhães, nobre paraninfo da turma, Reverendo Cristian Medeiros, digno patrono, Reverendo Dario Cardoso, queridos professores homenageados, Reverendo George Canelhas, Reverendo Judásio Reis e Reverendo Hermes Maia, senhores coordenadores, em nome de quem também saúdo a todos os demais professores, autoridades aqui presentes, demais componentes da mesa, senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de agradecer à minha turma por ter me dado esse privilégio tão grande, de um momento tão especial poder representá-los. Sou muito grato a cada um de vocês. Meus caros colegas e amigos, nem mesmo se eu tivesse o maior poder de síntese do mundo e a noite inteira para falar nessa tribuna, eu não seria capaz de expressar com palavras aquilo que cada um de vocês merecem ouvir. De fato, nós passamos momentos de grande amizade durante esse período. Lembro-me de como se ainda fosse hoje, do dia que chegamos com os nossos corações empolgados e agora aqui estamos, com os nossos olhos ora aguados. Entre a alegria da chegada e essa tristeza da nossa partida, muitas coisas aconteceram. Algumas delas alegres, é verdade. Por isso, se nós pudéssemos definir essa turma em duas palavras, eu diria compromisso com alegria. De fato, durante esses anos nos comprometemos com nossos estudos, por isso chegamos até aqui. Mas também fomos uma sala alegre. Estudamos bastante, mas vocês sabem, nós rimos muito, nos divertimos muito. Isso tirou um pouco o peso dos trabalhos que tínhamos que fazer, e essa alegria era de fato contagiante. Vitor Hugo dizia que a gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano. Nós podemos experimentar essa alegria. Vivemos momentos que serão inesquecíveis, coisas alegres. Por exemplo, como nos esqueceremos dos apelidos que aqui recebemos? Não é verdade, Jailson? Como nos esqueceremos, por exemplo, da dramatização do Eliseu na aula de Constituição 2? Isso é algo inesquecível, nós levaremos isso por toda a nossa vida. Mas também nós nos alegramos com aqueles que se alegravam, mas também choramos com aqueles que choraram. Nós choramos, por exemplo, com a perda do pai do nosso irmão Luciano. Nós vivemos momentos tão intensos que, se nós fôssemos fazer um filme dessa sala, nós seríamos totalmente injustos se escolhêssemos apenas um gênero. Porque nós tivemos a aventura de deixarmos as nossas casas e virmos para um mundo novo. Nós tivemos o drama de aprendermos hebraico, grego e até aramaico. Seria também uma comédia, porque os nossos intervalos assim fizeram. Seria uma animação, porque nós tivemos alunos que faziam PowerPoints quase em 3D. Não poderíamos nos esquecer aqui, por exemplo, da ação da nossa quadra rala-ombro e do suspense da lista final dos formandos. E nós passamos esses anos todos, nós passamos por tudo isso com qual propósito, com qual objetivo? Um único objetivo: sermos pastores. Mas o que vem a ser isso? Certamente, meus irmãos, meus amigos e meus colegas, pastorear não é usar a fé sincera de um povo sofrível para explorá-lo de forma visível. Pastorear não é viver em desprezível ganância e ainda fazer do ministério um meio de jactância. Pastorear não é ser um palestrante motivacional fazendo do homem ainda mais carnal. Não. Ser pastor
é lançar numa extensa e desafiante obra, a obra que o Senhor colocou em nossas mãos, a obra que o próprio Senhor nos chamou para que nós pudéssemos fazer. A priori, nós nos preparamos esses anos todos para sermos pastores. A posteriori, sem dúvida, não será fácil o sermos. Nós teremos pelo menos 3 coisas que nós vamos enfrentar nos nossos ministérios. Enfrentaremos algumas tentações, alguns desafios, mas diante de tudo isso, devemos seguir os bons exemplos. E é sobre isso rapidamente que eu queria falar com cada um de vocês. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós devemos resistir uma tentação, a saber, a tentação de abandonar as velhas práticas para abraçar novos métodos. A cada raiar do sol nos é apresentado, senhores, inúmeras metodologias de ministério, que nos promete um ministério bem-sucedido. Congressos e mais congressos acontecem na nossa pátria anualmente, semanalmente. E esses congressos e outros livros que são lançados nos apresentam coisas como 7 princípios para que você seja um líder de sucesso, 5 passos para você plantar uma igreja em 1 ano. O problema dessas metodologias é que muitas delas são fundamentadas mais em princípios racionais do que revelacionais, mais voltadas para entreter o homem do que agradar a Deus. Não são poucos os líderes que têm se mergulhado nas águas profundas dessa metodologia humanista. Mas, meus irmãos, eu queria dizer a vocês: resistam a esta tentação, porque o que faz uma igreja crescer não é novos métodos, mas sim velhas práticas que têm sido abandonadas e esquecidas nos nossos dias, a saber, e entre elas, a prática da oração e do estudo sério das palavras. Leia, meus queridos, a história dos verdadeiros avivamentos, e vocês verão que os verdadeiros avivamentos e os momentos que Deus fez grandes coisas na vida da sua igreja, foi exatamente no momento que pastores, líderes se voltaram para o Senhor, se dobraram diante do Senhor e clamaram a graça de Deus, e suplicaram que Deus intervisse no meio do seu povo. Por exemplo, Charles Haddon Spurgeon, em sua autobiografia, ele diz assim: quando eu comecei o meu ministério, e quando eu cheguei à capela da rua New Park, eu era apenas um grupinho de gente a quem primeiro pregava. E ele completa: mas não posso esquecer jamais do fervor como eles oravam. Somos informados, por exemplo, que de 1854 a 1905, o sol nunca surgiu no horizonte da China sem que Hudson Taylor não estivesse de joelho, clamando ao Senhor a graça sobre a sua vida. Se lermos a história da igreja ainda, veremos que todas as vezes que Deus fez grandes coisas na vida do seu povo, e que os verdadeiros avivamentos sempre foram logocêntricos, isso é, centrado na palavra. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu com Savonarola, na Itália. Enquanto muitos desprezavam a palavra de Deus, este homem se voltou para as Escrituras, se debruçava diante dela, que diz a história que ele sabia muitas e muitas partes dela de cor. E quando ele subia ao púlpito para pregar, o seu sermão se irrompia e descia do céu como um meteoro. Quando a sua palavra ecoava, o rosto do auditório branqueava. A solução para a revitalização e a plantação de novas igrejas no mundo que nós vivemos não são os novos métodos, mas as velhas práticas que nós precisamos resgatar, e entre elas a prática da oração e da leitura séria, do estudo sério das Sagradas Escrituras que Deus colocou em nossas mãos.
Dr. McLeod Jones, comentando sobre a reforma, ele diz o seguinte: a maior lição que a reforma tem a nos ensinar é justamente o segredo do sucesso na esfera da igreja e das coisas do Espírito Santo, a saber, olhar para trás. E ele continua: Lutero e Calvino foram redescobrindo que Agostinho já tinha descoberto e que eles haviam esquecido. A reforma nada mais foi do que um retorno às Sagradas Escrituras e à piedade. O que nós precisamos não é de novos métodos humanos, mas sim de velhos homens de Deus. É isso que nós mais precisamos. Porque nós vivemos em um mundo onde nós temos muitos palestrantes, mas pequenos pregadores. Há muita oratória, mas pouca oração. Há muita performance, mas pouco poder. Há muitas palestras sobre livros do cristianismo. Todavia, poucas pregações sobre Cristo. A igreja não precisa de pessoas cheias do conhecimento desse mundo consumista que nós vivemos. O que a igreja precisa é de pessoas cheias de Deus. Sabe por quê, senhores? Pessoas vazias nos púlpitos geram bancos vazios na igreja. Por isso, resistamos à tentação de abandonar as velhas práticas e abraçar os novos métodos. Mas diante de nós também se apresenta um grande desafio, não apenas dessa tentação que acabei de falar-lhes. Diante de nós também se apresenta o desafio de mantermos casado aquilo que ultimamente anda divorciado no nosso mundo, quando nós falamos de igreja, isto é, ortodoxia e ortopraxia. Alguns que dizem que há seminários que formam teólogos e há outros que formam pastores, que alguns privilegiam o estudo acadêmico em detrimento da piedade. Os que assim asseveram estão tentando divorciar duas coisas que precisam andar e que jamais devem ser divorciadas, e que precisam andar de mãos dadas. Isto é, ortodoxia e ortopraxia. Sabe por quê, meus senhores? Porque teologia sem piedade não gera vida, e piedade sem teologia leva à morte. Essas duas coisas que têm caminhado de maneira separada no nosso país precisam andar de mãos dadas. E se nós fizermos uma análise, mesmo que superficial, nós veremos que é isso que está acontecendo nas igrejas nos dias de hoje. Por um lado, nós temos igrejas históricas que são ortodoxas, que conhecem de cor e salteado as verdades basilares das Escrituras, mas que muitas vezes não são apaixonadas pelo Evangelho, pela evangelização, e não estão comprometidas com a transformação da sociedade que nós vivemos. Por outro lado, nós temos igrejas, líderes envolvidas com essas coisas, mas que desprezam por completo o estudo das Escrituras, ao ponto de dizer que teologia é coisa de homens e não de Deus. Meus irmãos, nós precisamos unir essas duas coisas. Se nós olharmos a história do calvinismo, nós vamos perceber que os calvinistas nunca divorciaram essas duas coisas. Nunca houve uma dicotomia entre essas duas coisas. Abraham Kuyper, falando sobre Calvino, ele diz assim, que o pensamento desse genebrino não é apenas um conjunto de dogmas que teve influência no meio eclesiástico, mas tem sido, antes de tudo, uma filosofia de vida que tem afetado a sociedade e indivíduos. Isso é calvinismo. Calvinismo é teologia com piedade. Calvinismo é ortodoxia com ortopraxia. Por isso, meus senhores, precisamos ter a mente informada para dar razão da nossa fé, mas o nosso coração empolgado para vivermos essa fé. Vençamos o desafio de manter casado essas duas coisas que ultimamente têm sido divorciadas: ortodoxia e ortopraxia. Finalmente, e eu vou ser breve, nós precisamos seguir os bons exemplos. É claro que o maior exemplo das Escrituras é o próprio Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o único perfeito. Mas eu queria trazer para vocês, nessa noite que se inicia, o exemplo do apóstolo Paulo.
E o apóstolo Paulo era um homem que abriu mão, foi um homem que abriu mão das glórias desse mundo para viver para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, e principalmente para o passado de Paulo, nós vemos que Paulo era um homem honrado neste mundo. Era natural de um dos maiores centros intelectuais de sua época. Seus escritos posteriores mostram a sua erudição grega. Era um cidadão romano por direito de nascimento, ele mesmo diz. Nunca se refere à sua linhagem. Era um judeu da tribo de Benjamim, como ele mesmo diz, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, um dos grandes entre os fariseus. Entretanto, esse homem considerou todas essas coisas como lixo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo foi um homem que abriu mão das glórias desse mundo para viver intensamente para a glória do Senhor. E por essa razão, quando ele chega no final da sua vida, ele diz: eu combati o bom combate. Ele diz: eu completei a carreira. E finalmente ele diz: eu guardei a fé. Quando nós olhamos essas três palavras, nós vemos as riquezas que elas trazem consigo. A palavra combati o bom combate mostra a ideia de alguém que viveu. É a mesma palavra que traz a nossa palavra portuguesa para a agonia. Não foi qualquer combate, não foi qualquer batalha. Ele diz: eu combati o bom combate. Ele diz: eu completei a carreira. Ele diz: eu fui até o fim naquilo que Deus me deu. Meus senhores, quantos líderes, quantas pessoas já estiveram onde nós estamos hoje, mas não podem mais ser chamadas de pastores pelos escândalos morais, pelo apego às coisas desse mundo. Abramos mão de todas essas coisas para vivermos para a glória de Deus. E finalmente ele diz: eu guardei a fé. A palavra fé que aparece aqui traz-nos a ideia do conjunto de doutrina, do conjunto daquilo que Paulo aprendeu com o próprio Cristo. E um estudioso fez uma consulta nas Escrituras e descobriu que há pelo menos 100 biografias bíblicas, e que um terço desses homens que as Escrituras nos apresentam começaram bem, mas terminaram mal. Leiam o livro dos Reis, leiam o livro dos Juízes, e vocês verão isso. Homens e mais homens que começaram bem, mas terminaram mal. Por isso, guardemos a fé. Sejamos como Paulo, que perdeu tudo nessa vida menos a fé. Ele perdeu a família, mas ele não perdeu a fé. Ele perdeu seus melhores amigos, mas ele não perdeu a fé. Ele perdeu todos os recursos financeiros que a vida poderia lhe dar, mas ele não perdeu a fé. A minha oração é que nós cheguemos, a minha oração é que um dia nós, jubilados, estejamos e nos reunidos dizendo: eu combati o bom combate, dizendo: eu completei a carreira, e dizendo: meus senhores, eu guardei a fé. Eu poderia terminar esse discurso dizendo: nos vemos no Facebook. Entretanto, isso seria muito superficial. Eu poderia então dizer o tradicional adeus, senhores. Entretanto, eu queria dizer apenas até breve. Pois se por um acaso não nos vermos mais, em meu coração vocês sempre estarão. E há uma esperança de nos vermos outra vez. E acredite, nesse último encontro nosso vai ser diferente, porque vai ser para sempre. Deus os abençoe. Muito obrigado. Nos edifiquemos nesse momento com o hino.